Amém. Boa noite. Boa noite. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia muito especial aqui para nós como igreja. Nós estamos celebrando, né? Como a gente pode ver, é uma noite de celebração e a gente tem inúmeros motivos para celebrar. Primeiramente, celebrando a vida de 6 pessoas começando novamente, nascendo de novo, né? Se dedicando, rededicando a Deus. E isso é motivo de muita alegria. A gente está em festa por isso, nosso coração está muito feliz. E outro motivo de festa também é a chegada, como o pastor Josias falou, de pastor Will e Rosângela. E vai ser uma bênção. A gente está muito empolgado com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, através da nossa vida. E eu queria desafiar você nessa noite, a abrir o seu coração. Eu tenho uma convicção hoje, eu vim com essa convicção no meu coração, de que hoje não é só um dia para novos começos, para aquelas pessoas que estão aqui descendo as águas. Eu tenho essa convicção no meu coração de que esse dia de novo começo pode ser para você também, que já conhece a igreja. Talvez você já tenha escutado a palavra de Deus, talvez você já está sentado aqui há muito tempo e você está precisando de um novo começo na sua vida, você está precisando de algo novo, que algo novo aconteça na sua vida. E uma das coisas que Deus tem falado ao meu coração é sobre eu vou falar nessa noite sobre o assunto dos obstáculos para experimentar o novo de Deus. A Bíblia nos diz o tempo todo de que Deus, Ele quer fazer a gente viver essa vida, experimentar essa vida de novidade. A Bíblia fala sobre realidades que são maravilhosas, se você for ler a palavra de Deus. Por exemplo, se você for ler o livro de Efésios, você vai ver que o apóstolo Paulo, escrevendo o livro de Efésios, no capítulo 1, ele diz o seguinte: ele diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Toda sorte de bênção. Ele não está falando alguma, ele não está falando mais ou menos, ele não está falando Deus deixou de abençoar vocês. Não, ele está falando Deus vos abençoou com toda sorte de bênção. Mas a verdade é que muitas vezes eu não me sinto assim, você também talvez não se sinta assim, abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. E qual o motivo disso? Por que a gente não consegue desfrutar das promessas bíblicas para a nossa vida? Por que a gente, muitas vezes, Deus está começando algo novo no nosso coração, aquela faísquinha, algo está acontecendo e de repente a gente sente que o mundo, vira de cabeça para baixo e tudo aquilo vai por água abaixo. Ou talvez na sua vida você sentou aqui hoje, você veio para essa igreja hoje, você está aqui presente nesse culto e você está dizendo no seu coração, e você sabe disso: eu preciso de um novo começo, eu preciso experimentar algo novo na minha vida, porque do jeito que tem caminhado, eu não sei para onde eu vou. Talvez você esteja se sentindo desanimado, triste, desencorajado, sem esperança. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite: Deus tem algo a falar ao seu coração. Deus tem algo a ministrar na sua vida. Abra o seu coração, você já está aqui. Não perca o seu tempo, você já está aqui. Abra o seu coração, deixe Deus falar ao seu coração. Amém? Feche seus olhos por um momento. Pai eterno, nós te agradecemos por essa noite tão especial, Pai. A gente coloca a nossa vida, a gente rende a nossa vida aos teus pés. A gente, Pai, quer pedir que o Teu Espírito possa falar, Pai. Abrir as nossas mentes, abrir os nossos corações, porque nós queremos experimentar as Tuas promessas, as Tuas palavras para as nossas vidas, Senhor. Senhor, mas eu sei que há muitos obstáculos que às vezes estão impedindo isso, Senhor. Pai, nessa noite eu peço que o Senhor abra os nossos olhos, Pai, porque o Senhor nos criou para viver uma vida abençoada. O Senhor nos criou, Senhor, para viver uma vida próspera, alegre, Senhor. O Senhor nos criou para viver uma vida cheia de esperança. E, Senhor, muitas vezes nós nos encontramos completamente diferente disso. Mas eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração, Pai. Que as nossas barreiras caiam, Senhor, e a gente possa permitir que o Senhor fale conosco. Nós oramos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Se você está com a sua Bíblia, eu quero ler o texto, o famoso texto de Mateus capítulo 3, do versículo 16. E a gente vai ler ali direto até o
o versículo 10. A gente tem aqui na tela, você pode acompanhar, se você tem a sua Bíblia, abra em Mateus 3,16. E a gente está falando de batismo e Deus tem ministrado esse texto já há um tempo no meu coração. A Bíblia fala o seguinte: assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento, assim que Jesus foi batizado e saiu da água, naquele momento o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado em quem me agrado. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou para a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor o seu Deus. Depois o diabo o levou para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus, e só a Ele preste culto. Amém. Você provavelmente já ouviu esse texto em algum momento. Você provavelmente já viu aquele famoso seriado The Chosen. Você já deve ter assistido um vídeo sobre Jesus sendo batizado no Rio Jordão. E é muito interessante essa experiência, porque a cena do batismo do Rio Jordão e a cena de Jesus sendo tentado e testado no deserto, elas coexistem, elas precisam uma da outra. Isso é muito interessante a gente pensar, porque para o teste acontecer, esse batismo precisava ter acontecido. E quando nós olhamos nesses dois primeiros versículos, João Batista está batizando ali no Rio Jordão. E batismo é um sinal de arrependimento, batismo é um sinal do início de uma nova caminhada. Mas Jesus, nós sabemos que ele não pecou, ele não teve nenhuma mancha, nenhum pecado. E quando ele se depara diante de João Batista e ele diz: me batize, João Batista. João Batista, ele entra em desespero. Ele fala: não, como é que eu vou te batizar? Eu não sou digno nem de desatar as sandálias que você caminha. Mas Jesus vira para João Batista e: não faça isso para que cumpras toda a justiça. Jesus, ele queria cumprir toda a justiça para deixar como exemplo para nós. E é muito interessante o que acontece nesses dois versículos que nós lemos a respeito do batismo. A Bíblia nos diz que Jesus está sendo batizado no Rio Jordão, e quando ele se levanta da água, uma pomba desce dos céus e pousa sobre Jesus, e uma voz do céu audível vem e fala: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. E eu acredito que existem algumas verdades poderosas aqui que eu quero compartilhar com você, que Deus está falando no meu coração. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus começa o seu ministério em torno dos seus 30 anos de idade. A palavra vai dizer que Jesus não começa o seu ministério no começo da sua vida, não começa o seu ministério assim que assume a juventude, mas começa o seu ministério num período de maturidade. Ele começa o seu ministério em torno desses 30 anos. Mas a vida de Jesus, mas a Bíblia não nos diz nada a respeito da vida de Jesus antes desse batismo. Não diz muitas coisas, apenas alguns pequenos acontecimentos. E se tem uma verdade poderosa que pode falar ao meu e ao seu coração essa noite, é que Deus, Ele não celebra performance, Deus celebra relacionamentos. Presta atenção nisso. Deus não celebra performances, Ele celebra relacionamento. Deus não olha para Jesus e fala assim: Jesus, porque você curou 10 pessoas, Jesus, porque você batizou não sei quantas pessoas, Jesus, porque você ajudou outras milhares de pessoas,
você é o meu filho amado em quem tenho prazer. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Jesus ele vem de um período de silêncio. A Bíblia fala que Jesus vem de um período de sem nenhuma performance, sem nenhum sucesso. Jesus vivia uma vida comum e pacata. Jesus provavelmente era um carpinteiro que simplesmente era um homem comum. Mas mesmo assim, Deus olha para Cristo, Deus olha para Jesus e diz: você é o meu filho amado em quem tenho prazer. Talvez você não pense a magnitude disso, desse amor, sem necessidade de ter algo em troca. Talvez você não entenda porque a nossa natureza não conhece esse tipo de amor. Talvez o que chega mais perto a esse tipo de amor é o amor que o pai e uma mãe têm pelos seus filhos. Mas ainda assim esse amor pode falhar. Mas a Bíblia fala que o Pai dos céus olha para esse filho que não fez nada para conquistar esse amor. A Bíblia fala que Deus olha para esse filho que não teve uma performance, que não teve um sucesso, que não atingiu um lugar na vida, de status da sua vida. E da mesma forma Deus olha para essa pessoa que está lá e diz: este é o meu filho amado em quem eu amo. Deus não baseia o amor dele na nossa performance. Deus não baseia o amor dele na nossa performance religiosa, se eu vou à igreja, se eu dou o dízimo, se eu participo do pequeno grupo, se eu evangelizo. O amor de Deus não está condicionado à nossa performance, Ele simplesmente nos ama. Isso é poderoso demais, meus irmãos, porque eu e você não conhecemos esse tipo de amor. Não é algo que a gente encontra na esquina. Não é algo muitas vezes que nós encontramos nos nossos relacionamentos. Mas é esse tipo de amor que Deus tem pelo Filho Jesus e tem por nós. Um amor que não está olhando para a sua performance. Um amor que não está olhando para aquilo que você faz. Ele te ama. Ele me ama. Deus fala isso para o Filho. Esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Não importa, eu amo. E outra coisa que é a segunda verdade poderosa que eu vejo a respeito desses dois versículos é a seguinte: a gente vê esse amor de Deus que celebra não performance, mas celebra um relacionamento. A gente vê esse amor de Deus que não celebra sucessos, mas celebra a pessoa, celebra o indivíduo, celebra quem nós somos. E ao mesmo tempo, nessa ação de Jesus, o Espírito Santo e Deus presente nesse contexto de batismo, a gente percebe ali a trindade, essa ideia de Deus ser trino, né? Ser três pessoas e ao mesmo tempo ser um. E a gente olha para isso e quando os teólogos do passado estavam estudando as Escrituras, eles chamaram isso da dança da trindade. Eles falaram ali, nesse texto você consegue perceber que o Espírito está sobre o Filho, o Pai está dizendo algo sobre o Filho, e a gente consegue perceber essa dança que vai acontecendo no texto bíblico entre as pessoas de Deus. E eles dão um nome difícil, chamam isso de pericorese. Teólogo estuda, esses caras sempre botam um nome difícil nas coisas. Eles chamam lá de pericorese. Mas a ideia inicial que o teólogo inicial viu, a história vai dizer que ele viu três crianças brincando como numa ciranda. Eu não sei se você já viu três crianças brincando numa ciranda, mas eles estão ali rodando e dançando e brincando, e aquela dança não pode acabar, não porque alguém está querendo competir com alguém, mas é porque aquilo é tão gostoso, aquilo é tão legal, aquilo é tão prazeroso, que eles simplesmente continuam aquela dança até uma criança ficar tonta e cair. O teólogo olhou naquela dia e falou: é assim que a trindade funciona. É o Pai glorificando o Filho glorificando o Espírito apontando para Jesus, e essa dança majestosa vai acontecendo na trindade. E a Bíblia vai nos dizer que essa dança, ela não começou no batismo, ela começou há muito tempo atrás, na eternidade. E a Bíblia vai dizer que nós somos resultados dessa dança. Quando Deus estava criando o mundo, quando
Quando Deus estava ali no Gênesis, a Bíblia fala que Deus vivia ali num lugar sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava pela face das águas. E aí eles resolvem, vamos criar esse mundo, vamos ter a criação aqui, isso vai ser majestoso, vai ser lindo. Eu e você fomos pensados por um resultado do amor e da alegria de Deus. Presta atenção nisso, fica comigo aqui. Eu e você fomos pensados e gerados a partir da alegria e do amor de Deus. Deus não criou você e Deus não me criou porque Deus estava com sede de adoração. Deus não criou eu e você porque Ele precisava de alguém com as mãos levantadas cantando Santo, Santo, Santo. Deus não nos criou por causa disso. Porque a Bíblia fala que Deus é satisfeito em si mesmo. Deus ele tem a satisfação em si próprio. Ele não precisa nada de mim e não precisa nada de você. Então, se Ele não precisa nada de mim, nada de você, por que Ele criou eu e você? Por quê? E a resposta mais lógica é: Ele não nos criou para receber algo de nós. Ele não criou você e não me criou para receber algo de nós. Ele criou eu e você para entregar algo a nós. Amém. Você foi criado para receber algo de Deus. Talvez isso fique, meu Deus, eu não fui ensinado assim. Porque a religião normalmente nos ensina que Deus está faminto por adoração. Que Deus está... Não, gente, essa não é a ideia do Evangelho. A boa notícia do Evangelho é que a criação de Deus acontece porque Deus ama tanto. Deus tem tanta alegria em si próprio que Ele fala, nós vamos criar um homem. Porque esse homem ele vai participar daquilo que a gente está tendo aqui. Deus está falando assim, os homens, a humanidade precisa entender o que a gente está vivendo aqui entre a gente. Então vamos criar o homem para que ele possa receber disso que a gente está vivendo. Essa é a lógica de Deus. A palavra de Deus, ela vai comprovar isso. Se você ler Salmo 16, no versículo 11, a Bíblia vai dizer o seguinte, que na presença de Deus há plenitude de alegria, e na sua mão direita, delícias perpetuamente. Porque um Deus faminto está promovendo um banquete. Porque um Deus faminto promoveria um banquete para você se deliciar. Porque na nossa imaginário religioso, nós olhamos para um Deus que está ali, sempre ansiando, é como um buraco negro, sugando tudo ao redor. Mas a natureza de Deus é diferente. Deus criou eu e você porque Ele quer que você desfrute da alegria, do prazer, da satisfação, da esperança, do amor que Deus tem. Gente, isso é poderoso demais se você pensar. Outro texto que a gente pode ver Deus, quando Jesus está falando a respeito de Deus, Ele conta uma parábola, e Ele fala assim, Deus é esse pai, que quando recebe o filho de volta para casa, ele faz o quê? Ele mata um cordeiro, Ele manda tocar as músicas, Ele faz uma festa, e Ele diz, o filho que estava perdido, hoje retornou para casa, vamos celebrar. Nós servimos a um Deus que celebra quando nós estamos perto. E às vezes a gente olha para esse Deus e fala assim, nossa, se eu entregar minha vida a Deus, Ele vai tirar toda a minha felicidade. Se eu entregar minha vida a Deus, Ele vai tirar toda a minha alegria, Ele vai tirar todo o prazer. Meu Deus, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que o Criador da alegria e do prazer, o Criador do amor e da esperança, você acha que Ele vai te manter longe dessas coisas? Então, o que a gente vê nesse texto, essa dança acontecendo. E Deus está falando assim, vem dançar conosco. Deus está falando para mim, para você, no batismo de Jesus, dizendo, se você entrar nesse relacionamento comigo, você vai desfrutar dessa dança que está acontecendo aqui. Você vai desfrutar desse amor que está acontecendo aqui. Mas aí, sempre pode acontecer alguma coisa que tenta tirar isso do eixo, até com o Filho de Deus.
Se você continuar lendo o texto, no capítulo 4, no versículo 1, a Bíblia fala que então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E isso é muito interessante a gente perceber o que está acontecendo aqui. Essa dança ali está acontecendo, Jesus está sendo afirmado, está construindo a sua identidade em cima dessa afirmação, de que Ele é amado, de que Ele é querido, de que Ele é o prazer do Pai, de que Ele é esse Deus que ama. Então Jesus está nesse ambiente de amor que nós acabamos de falar aqui. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus leva Jesus para o deserto. E é interessante pensar, e querendo ou não, esse versículo traz certos alívios, pode trazer certos alívios a nós. Porque nem todo deserto que a gente passa na nossa vida, ele pode ser resultado da nossa desobediência. Às vezes Deus nos leva para o deserto. Às vezes é uma condução do próprio Espírito que a gente entra em lugares difíceis. Eu não estou falando que todo deserto é resultado de Deus. Às vezes a nossa desobediência nos leva a desertos. Na maioria das vezes é a nossa desobediência que produz os desertos. Mas aqui a Bíblia está falando que Jesus está sendo levado ao deserto. E gente, deixa eu falar isso aqui, só fazer esse parênteses. Deserto é um lugar difícil sim, mas pode ser um lugar maravilhoso. Porque a Bíblia fala aqui, e vai falar não nesse texto, mas no texto de Lucas, que também está dizendo a respeito do batismo de Jesus, que o Espírito de Deus leva Jesus ao deserto. E a Bíblia vai dizer no final desse texto que Jesus sai do deserto cheio do Espírito Santo para cumprir a missão. Deserto pode ser um lugar de escassez, deserto pode ser um lugar de fome, deserto pode ser um lugar de dificuldade. Mas no deserto pode também ser um lugar onde o Espírito de Deus enche as nossas vidas. Isso pode acontecer. Depende de como nós vivemos o deserto. E aqui eu queria falar desses 3 obstáculos que nos impedem de viver esse novo de Deus, de viver, de desfrutar dessa dança que Deus está nos convidando a viver, de desfrutar disso que, cara, Deus é bom demais. Deus, relacionamento com Deus não é uma coisa chata, relacionamento com Deus é algo maravilhoso. Mas existem essas 3 coisas que a gente vai ver Satanás tentando a Jesus, que isso também acontece na nossa vida e que pode nos impedir de viver o novo de Deus, de viver aquilo que Deus tem para nós. Vamos começar aqui no versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus estava ali, jejuando, orando, vivendo nesse lugar espiritual. E a Bíblia fala que o tentador se aproxima dele e diz: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. E aqui eu queria falar uma coisa. Não há dúvida que nós somos amáveis de Deus, os amados de Deus. Mas eu acho que o que a gente precisa responder nessa noite é: nós somos amados de Deus, mas a nossa vida tem agradado a Deus? Existe uma diferença gigantesca entre você ser amado por Deus, e todos nós somos, e existe a diferença entre ser amado e ser agradável a Deus. Você precisa saber se a sua vida está agradando a Deus. Você precisa saber se aquilo que você está vivendo hoje na sua vida agrada ao Criador. Então a gente vai ver que mesmo nesse ambiente espiritual de jejum e oração, o tentador se aproxima de Jesus e começa: rapaz, se você é o Filho de Deus, você está com tanta fome, por que você não transforma essas pedras em pães? Ele é sutil, ele começa ali a trabalhar com as dificuldades que Jesus está enfrentando. E é muito interessante porque a gente pode pensar: poxa, Jesus é poderoso, ele poderia tranquilamente transformar as pedras em pães. Jesus é poderoso, ele poderia facilmente falar para aquelas pedras e elas se transformariam em pães. Qual o problema? Ele vai matar a fome dele, não tem problema nenhum. Mas o interessante aqui é que a gente precisa olhar mais profundo naquilo que o tentador está tentando fazer com Jesus. Quando Jesus é chamado para o deserto, para aquele teste, ele não está indo ali à toa. Ele tem uma missão a cumprir. Depois que ele sai do deserto, ele começa o ministério dele. E a Bíblia diz que Deus deu autoridade para Jesus para curar os enfermos.
Isaías vai nos dizer isso, que ele veio anunciar o dia do Senhor e esse dia vai ser maravilhoso, porque os enfermos são curados, os coxos também, os cegos passam a ver, a salvação de Jesus está ali cheio de poder, ele poderia fazer o que ele quisesse. Então quando o tentador está falando, Jesus, transforme pedras em pães, sabe o que ele está dizendo para Jesus? Jesus, use o poder que Deus te deu para o seu próprio benefício. Use o poder que Deus te deu, Jesus, para saciar a sua própria fome. É sutil essa tentação do inimigo. É sutil aquilo que o inimigo está tentando fazer com Jesus. Mas ele está tentando transformar Jesus naquela pessoa que não está olhando mais para cima, mas está olhando para o seu próprio umbigo. Pegue o seu poder e use para benefício próprio. Faça isso, não tem problema nenhum. O diabo está tentando compartilhar a natureza dele com Jesus. Quando tem aquela queda de Adão e Eva, a gente conhece que ela come do fruto, e aí Deus tem uma conversa com Adão, Eva e a serpente. E é interessante que aquilo que Deus está falando como maldição para a serpente é: serpente, você é maldita entre todos os animais. E sabe o que você vai fazer? Você vai rastejar sobre o seu próprio ventre. Você vai viver sobre o seu próprio ventre. Nós não sabemos se serpente antes da queda era parecido com macaco, se voava, se tinha perna, porque para a gente serpente sempre rastejou. Mas é interessante isso que Deus fala à serpente, porque ela fala assim, ó: você, serpente, vai viver uma vida para satisfazer os seus próprios desejos. Tudo que você vai fazer é sobre o seu ventre. Tudo que você vai fazer, serpente, é viver para si mesmo. Tudo que você vai fazer, serpente, é desfrutar daquilo que você pode fazer para si mesmo. Você nunca vai descobrir o que era o prazer de se entregar por outras pessoas. Você viverá sobre o próprio ventre. Essa é a tentação de Jesus. Essa é a primeira tentação de Jesus. Viver sobre o próprio ventre. Usar o poder que nós temos e que Deus designou a Jesus para o seu benefício próprio. Essa é a minha tentação e a sua tentação. Usar o nosso dinheiro só para o nosso benefício. Usar o nosso tempo só para o nosso benefício. Usar a nossa vida e desperdiçar a nossa vida só para o nosso benefício. Nós compartilhamos, quando vivemos dessa forma, nós compartilhamos da natureza da serpente. Vivemos sobre o nosso próprio ventre. Essa é a realidade. A Bíblia vai falar também que nos últimos dias homens fraudulentos aparecerão. E ela traz um detalhe muito interessante, ela fala assim: homens fraudulentos e maus aparecerão, que viverão as suas vidas amantes de si mesmo. Irmãos, a tentação de Jesus é a minha e a sua tentação, viver a nossa própria vida a partir dos nossos próprios desejos, daquilo que a gente acha que é certo, daquilo que a gente acha que a gente precisa fazer, porque nós somos machucados, nós somos feridos, ouvimos uma coisa ou outra, e isso é viver para si. Jesus está tendo o desafio de dizer não para a natureza da serpente. E o que é interessante, gente, é que ele recusa transformar pedras em pães agora, mas quando 5.000 pessoas estão com fome, ele usa o poder dele para transformar 3 pães em 5.000 pães. Já não é mais para ele próprio. Já não é mais para si. É para impactar uma multidão. É para impactar uma nação. Que Deus faça isso conosco. Nos levante, não com um amor próprio, mas com esse desejo de entrega, de dizer não. E Jesus fala isso. Ele fala assim, ó: eu não estou faminto por pão. Eu não estou faminto por usar esse poder para o meu benefício próprio, para satisfazer a minha fome. Eu não estou com esse desejo. O meu desejo é me alimentar das palavras de Deus. O próprio Jesus fala isso.
Futuramente ele vai dizer: a minha comida não é comida, é fazer a vontade do meu Pai. A serpente diariamente tenta compartilhar essa natureza conosco. Nós somos tentados diariamente de viver a nossa vida para nós mesmos. E quando a gente vive a vida para nós mesmos, nós perdemos a dança. Nós perdemos o contato com aquela dança. Nós saímos da dança. Nós não conseguimos desfrutar da dança, porque os nossos olhos estão em nós mesmos. Essa é a tentação número 1 de Jesus. Talvez você esteja falando: Diogo, como é que eu vivo a minha vida então? Eu preciso trabalhar, eu preciso comer, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso prover, eu preciso... Não é sobre isso. Não é sobre você não, de alguma forma, desfrutar da sua vida, daquilo que Deus te deu oportunidade. Eclesiastes fala: para o homem é muito bom comer da própria comida e desfrutar da sua família, da sua esposa. Não, a Bíblia não é contra isso. Mas a Bíblia é contra um coração orgulhoso e egoísta, que constantemente só está olhando para si. Pense isso. Será que Deus está falando ao seu coração? É Deus, não sou eu, é a palavra de Deus. E aí no versículo seguinte, na segunda tentação, ele fala assim: o tentador aproximou-se e... Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. O inimigo é tão estratégico que ele percebe que Jesus está respondendo com a palavra de Deus, e o que ele faz? Ele agora vai usar a palavra de Deus para tentar convencer Jesus. Perceba que ele não mais fala: transforma pedras em pães, mas agora ele usa um texto bíblico para tentar convencer Jesus a cair na dele. E é interessante isso, porque, gente, a Bíblia é um texto muito poderoso. Se você pegar um texto fora do contexto, você pode fazer o que você quiser. Pessoas matam em nome da Bíblia, porque pegam textos fora de contexto e fazem o que querem. E essa é a tentação também. A gente olhar para a Bíblia como uma porção só. Não, Deus falou só para eu fazer isso. Não, na verdade, é esse contexto todo que a gente precisa olhar. Mas o que o diabo está falando? Ele está colocando Deus à prova. Ele está colocando uma coisa que é muito importante aqui a respeito da tentação de Jesus. E eu não vou demorar. Ele está falando o seguinte, ele levou Jesus lá no ponto mais alto e ele disse o seguinte: se joga daqui. Ele disse assim: você tem a proteção de Deus. Ele disse assim: Deus prometeu que lhe protegeria. Ele disse assim: Deus prometeu que proveria para você tudo o que você precisa. Então você pode fazer isso, se joga. Se joga daqui que ele vai te buscar. E eu acho que uma das tentações que a gente tem na nossa própria vida é forçar a mão de Deus e não viver na dependência do Pai. É forçar a mão de Deus e não viver na dependência do Pai. Quantas vezes eu e você, meu irmão, nós nos deparamos com as ansiedades da nossa própria vida. Nós nos deparamos com as preocupações da nossa própria vida. E às vezes a gente força a mão de Deus porque não confia naquilo que Ele falou. Deus, pelo amor de Deus, o Senhor falou isso, o Senhor falou aquilo, Deus, é isso, Deus é... E a gente começa nessa briga com Deus, tentando forçar a mão de Deus e não confia na soberania dEle. Jesus está falando: eu não vou fazer isso. Eu conheço quem é esse Pai, eu conheço que Ele vai me proteger, e eu conheço que Ele vai prover tudo aquilo que eu preciso para esta vida. Nós vivemos as nossas vidas com ansiedades porque não conhecemos o amor do Pai. Se o Pai que é aqui dessa terra, que é mau, pode lhe dar coisas boas, quanto mais eu, diz o Senhor.
quanto mais o Pai Celestial. Nós não confiamos nessa palavra. E muitas vezes estamos forçando a mão de Deus. E Ele está falando para nós, não caia nessa tentação. Confie naquilo que eu falei para você. Escute as palavras de Deus e abrace-as para a sua vida. E a terceira e última tentação que Jesus entra é a seguinte: depois o diabo levou ele a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos deste mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Eu quero que você preste atenção aqui comigo, fica aqui comigo. A gente falou da primeira coisa, que é viver uma vida para si, a tentação que nós temos. A segunda coisa é não confiar nas promessas e nos planos de Deus para a nossa própria vida. Algo que fala muito ao meu coração, nós sabemos aqui a história de pastor Will e Rosângela, que foram ao consulado lá, tudo certo, e chegaram lá, praticamente, quase, né, pastor, bateram de cara com o muro, negado o visto que já estava certo, parecia algo fácil. E a gente conversando, e foi interessante ver o coração dele a respeito de todo esse tempo, dizendo: eu confio naquilo que Deus está falando, eu confio naquilo que Deus nos falou através das suas promessas. Essa terceira tentação eu queria que você prestasse atenção aqui. Presta atenção aqui comigo. Jesus é levado a um alto monte e Satanás, ele não deixa de ser mais sutil, mas agora ele é completamente escancarado. Ele fala assim: o que eu desejo, Jesus, é que você me adore, porque na verdade, se você me adorar, eu vou te dar o sucesso, eu vou te dar esplendor, eu vou te dar tudo isso que você está vendo aqui. Presta atenção aqui. As promessas de Deus na nossa vida não precisam de atalhos. As promessas de Deus na nossa vida não precisam de atalhos. Você não precisa pegar atalhos para viver as promessas de Deus. Você sabe o que o diabo está fazendo aqui? Ele está falando algo que já vai acontecer lá na frente. Ele falou assim: tudo isso te darei se te prostrares, me adorares. O diabo tinha consciência de quem Jesus era e que Deus um dia o colocaria sobre toda a nação, todos os povos, todas as línguas confessariam o nome de Jesus. Isso era uma proposta do próprio Deus. Mas o inimigo vem e ele tenta trazer um atalho. Ele tenta falar assim: não, se você fizer do jeitinho brasileiro, você vai chegar no lugar que eu prometi que você chegaria. Se você fazer daquela forma que talvez não é a forma tão certa, mas que é a forma mais rápida, você vai alcançar aquilo que um dia você sonha alcançar. E nós podemos ver aqui que o diabo, ele sabe dessas coisas. E ele tenta Jesus nisso. Ele tenta Jesus no orgulho. Ele tenta Jesus na provisão. E ele tenta Jesus no sucesso. São as três grandes tentações de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus vence todas elas com a palavra de Deus. Deus está nos convidando a participar dessa dança. Novos começos, novos encontros, nova esperança, nova alegria, novidade de vida. E muitas vezes nós temos tantas coisas tentando nos tirar disso e nós caímos. Nós entramos nisso, e se a gente não se atentar, o nosso coração começa a ficar amargurado com a vida, e a gente não consegue mais ver esse amor e essa presença de Deus que quer nos alcançar. Eu queria que você fechasse seus olhos. Vou pedir para o pessoal que vai se batizar, pode sair para se trocar. If you're gonna get baptized, you can go get dressed. And we want to have a moment of prayer. A gente quer ter um momento de oração aqui.
que é que Deus está falando ao seu coração? Talvez você está construindo a sua vida, meu irmão, sobre o seu sucesso. Você está dizendo, se eu chegar àquele lugar, uau, eu vou encontrar aquilo que eu precisava. Talvez você não está conseguindo ver esse Deus que te ama e que está te convidando para essa dança maravilhosa, onde Ele quer compartilhar o amor, a alegria, o cuidado. Ou você um dia falou isso, falou, Senhor, eu quero desfrutar disso, Senhor. Deus, eu quero me batizar, ou Deus, eu quero viver isso, que essas pessoas estão dizendo que é tão boa, e eu estou sentindo o Teu Espírito falando no meu coração. Mas de repente um deserto, de repente tentações, de repente provações, e a gente se voltou para si mesmo, a gente não confiou na provisão e nas palavras de Deus, a gente quis pegar um atalho. Mas nessa noite, meu irmão, o caminho de saída da presença de Deus, ele é maior do que o caminho de volta. O caminho de saída da presença de Deus, ele é muito maior do que o de volta. Você pode nessa noite fechar os seus olhos, de olhos fechados, você pode falar, Deus, eu quero voltar. Deus, eu preciso de algo novo. Deus, o Senhor está batendo na porta do meu coração, não para me tornar um religioso, que não é isso que o Senhor está nos chamando, mas para desfrutar dessa dança de amor maravilhosa, onde eu escuto o Senhor dizendo, és o meu filho amado. Nessa noite o Senhor quer fazer uma festa, porque você está voltando para casa. Feche seus olhos, todos de olhos fechados. Eu quero te desafiar, se Deus estiver falando ao seu coração em algum momento dessa palavra, talvez em algumas tentações que você mesmo está vivendo, que se você se identificou aqui com as palavras de Jesus, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Se você deseja, só um sinal, só faz um sinal. Ninguém está olhando, todo mundo está de olhos fechados. Se Deus está falando ao seu coração, eu queria orar com você. Sinalize com a sua mão. Amém, amém, amém. Quem mais? Amém, aleluia, amém. Mais pessoas, Deus está falando ao seu coração. Eu não quero me delongar muito, mas se Deus está falando ao seu coração, levante uma de suas mãos. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Amém. Deus está chamando a gente para algo novo. Vamos orar juntos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido bom conosco. Pai, nós pedimos, Pai, que o Senhor nos envolva no Teu amor novamente, Pai. Pai, nós pedimos que a esperança, a alegria, o ânimo, Senhor, nós oramos para que, Senhor, aquilo que o Senhor prometeu para nós, Senhor, aquilo que a Tua palavra nos garante, Senhor, Pai, a gente ora para que a gente desfrute disso, Senhor. Pai, há tantas coisas que querem nos desviar desse lugar, que se levantam, o próprio inimigo que é real e não é um mito, Senhor, ele se levanta contra as nossas vidas para nos impedir de estar nesse lugar que é a Sua presença, Senhor. Mas, Pai, nós podemos nessa noite confiar em alguém que é muito maior, alguém que venceu as tentações. Nós podemos nos apoiar no amor e na graça de Jesus nessa noite. Senhor, nós podemos nos apoiar na cruz do Calvário e dizer, Senhor, eu preciso. E a cruz do Calvário nos cobrirá e nos capacitará para viver uma vida que agrada o coração de Deus. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, Pai, trabalha nos nossos corações, pessoas que não sentiram coragem de levantar as mãos, Pai, mas precisam de um novo começo, precisam, Senhor, viver essa nova experiência, precisam, Senhor, de alguma forma experimentar o Teu amor novamente. Eu oro para que durante essa noite, essa pessoa possa ser envolta e envolvida com a Sua presença, Senhor.
Nós oramos, Pai, todas as pessoas que levantaram a mão aqui, irmãos nossos, Pai, amigos do coração, nós pedimos que o Senhor possa, Senhor, continuar trabalhando no coração deles e que diariamente, Pai, eles possam ser abraçados por essa presença do Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A gente vai ter o nosso momento de batismo agora. Eu não sei quem já está pronto aí. Tem um ali pronto? Dois prontos? Todos prontos? Todos prontos. Vamos fazer o seguinte, vamos começar com a família de Léo e Elaine. Pode trazer todas as crianças. Pode chamar todas as crianças. Certeza, é bom elas verem isso. Quer ficar aqui, não? Fica aqui, ó, desse lado. Cadê a família? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor por isso. Pode vir ali, Belete. Obrigado, Paulo. Vamos lá, gente. Tá dando pra me escutar aqui? Leozão, já tem um tempo que chegou aqui com a gente, tem uns meses, lembro no começo do verão, e chegaram famintos por Deus, e é muito lindo ver aquilo que Deus está fazendo sobre essa família. Então eu queria começar perguntando, Léo, você entende que Jesus morreu por todos os seus pecados? Você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você quer viver a sua vida para Jesus a partir de agora? Quero. Amém. Então, mediante a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Como eu falei desde o começo, eles dois chegaram com isso no coração. E foi interessante que a gente fez uma classe e Elaine era a primeira a entrar na classe. Toda vez que a gente fazia lá online a classe, ela, Elaine, primeira coisa. E a gente vê a sede que Deus está trazendo no coração dela. E a gente ela quer compartilhar isso com todo mundo, não é verdade? Então, Elaine, você crê que o Senhor morreu por você e se entregou naquela cruz? Sim. Você crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador e que você quer viver a partir de agora a sua vida para Ele? Todos os dias. Mediante a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. I want to invite Heitor. Cadê o Heitor? Sua família pode vir aqui. Heitor, você crê que Jesus morreu por você na cruz do Calvário? Você aceitou Ele como seu Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Você quer ver para sempre a sua vida para Deus, para Cristo? Sim. Mas assim então, mediante a sua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Philip, vamos lá, Philip, família. É emocionante ou não é ver filhos se rendendo a Jesus? Amém? Cadê a família toda? Essa família é grande, pode vir. Vem todo mundo aí, família. Estão ali presos na cadeira? We're gonna leave him here for a minute, right? Under the water. Philip, do you believe that Jesus died for you on the cross? Sim. Olha, tá querendo português. Você acredita que você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Você quer viver para sempre para Deus? Sim. Faz assim agora. Vamos lá, vamos. Mediante pública profissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A família já está toda aqui, né? Cadê o mano? O Duca está assistindo também. Cadê o mano para me ajudar aqui? Assim, ó.
Gabriel foi o last minute, foi no último minuto. Ontem ele me mandou uma mensagem, a gente conversando, ele falou que entendia que esse era o momento dele se batizar. E foi uma alegria muito grande pra gente. Alguém segura a Mirella ali que ela vai cair. E Mila também ali, ó. Gabriel, você acredita que Jesus morreu pelos seus pecados na cruz do Calvário? Yes. Gabriel, do you want to live your life for Christ forever? Sim. Então, Gabriel, mediante a sua pública profissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A turma aqui vai ficar também, mas deixa a família do Luas. Luas, come here. Mas a família do Luas da Celebration, Luas has a family here at Celebration Church. Todo mundo fica aqui para assistir. Luas is professing his faith in Jesus Christ. Luas is a special guy. He has been around for a while now, and he's saying to Jesus that he understands the sacrifice. And it's crazy because we are a Brazilian church and we are baptizing Luas, and he's Chinese. I think he likes the food, the Brazilian food. But it's amazing what God has been doing in Philip's life, and we experience that every Thursday. And Josh, come here, Josh. Josh is gonna help me baptize Luas, because Josh has been a huge part of Luas' walk with Christ. Last retreat was the time that Luas came to Christ and Josh was a preacher. So Josh, you go ahead. Do you believe that Jesus died on the cross for your sins and rose again? Yes. Luas, have you decided to make Jesus the Lord and Savior of your life? Sim. Luas, because of your profession of faith in the Lord Jesus Christ, I baptize you today in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. May your life bring glory to Christ. You can take a seat for a while. Você pode sentar por um pouquinho só. We are finishing our service. A gente está finalizando o nosso culto. And we are gonna keep celebrating God. A gente vai continuar celebrando a Deus e aquilo que Ele tem feito. And you guys know how we're gonna do that. E sabe como nós vamos fazer isso? Eating, comendo, tá certo? We have a special food tonight. A gente tem uma comida especial essa noite. Todo mundo, presta atenção aqui, é importante esse aviso. It's important this announcement. Hoje nós temos uma comida aqui. E essa comida foram feitas pelos membros da nossa igreja, tá certo? E a gente está desafiando, presta atenção, a gente está desafiando, segura um pouquinho a banda, a gente está desafiando a você contribuir por essa comida, tá certo? Se você é visitante, você não tem como contribuir, fique à vontade. Mas toda a contribuição a gente vai reverter para abençoar o pastor Will e a Rosângela, tá certo? Eles estão chegando, casa nova, largaram tudo no Brasil. Então a gente está cobrando ali $10, certo? Mas eu quero desafiar você a ser generoso. Aquilo que Deus está colocando no seu coração para você abençoar, abençoe, deixe ali. Você pode fazer também através do cartão.
e ali você pega só o que, né, ali o stickzinho que vai sair e você coloca ali na caixinha se você pode e quer abençoar, tá certo? Caso você não tenha condição, você não possa, né, fique à vontade, você pode comer também, não tem nenhum problema, tá certo? Mas seja generoso. Uma das marcas da nossa igreja é a generosidade, tá certo? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé todos nós? Vou entrar fora do tom. A gente vai encerrar cantando, celebrando. We're gonna wrap up singing, celebrating. Eu te louvarei, I will worship you. E aí a gente vai celebrar aí comendo, then we're gonna celebrate eating. A gente vai dar preferência aí para os nossos visitantes, ok? We want our visitors to go first. Então vamos cantar o refrão dessa música. Let's sing the chorus of the song. Diz assim: eu te louvarei, assim ó. Eu te louvarei. May your name be glorified. Em nome de Jesus, in Jesus' name, amen. Amém. Gente, olha só, a gente vai dar preferência para os visitantes, tá? Comerem primeiro, tá bom? Tem muita comida ali para todo mundo, mas vamos honrar a presença dos visitantes. Aliás, mais uma salva de palmas para os visitantes. We want to thank all of our visitors. Thank you so much. Thank you so much for being here this evening. We want our visitors to go and prepare their food first. So, you are our guests of honor, vocês são os nossos visitantes de honra. Então, vou pedir a ajuda do pessoal ali de trás. I'm going to help people back there to help us. Se você é visitante, if you're visiting us, por favor, vai lá, entre na fila primeiro, get in line first. Vão lá, visitantes, visitors, get in line e façam o seu prato and make your plate. Enquanto isso, a gente pede ajuda dos homens da igreja para montar as mesas aqui. We're going to ask the men of our church to set up the tables here, para que todos possam sentar, tá bom? Deus abençoe, God bless. Tchau!